Você diz que quer paz. Diz a si mesmo que é tudo o que sempre quis. Uma mente tranquila, uma vida estável. A sensação de que, finalmente, tudo é suficiente. Mas olhe mais de perto. Toda vez que a paz se aproxima de você, você estende a mão para algo que a destrói. Não por acidente, por escolha. Claro, você não chama isso de escolha. Você chama de circunstância. Chama de azar. Diz que as coisas simplesmente acontecem assim. Mas existe uma voz mais silenciosa por baixo de tudo isso. Uma voz que sabe. Foi você. Você escolheu o caos. E não foi uma vez, nem raramente, mas repetidas vezes, de maneiras tão sutis que você quase se admira por conseguir escondê-las. Você diz que quer calma, mas pega o celular à meia-noite, sabendo exatamente o que vai te perturbar. Diz que quer amor, mas quando alguém oferece, constante, paciente, sem complicações, algo dentro de você recua, como se a própria paz fosse uma ofensa. Diz que quer clareza, mas se afoga em pensamentos excessivos, até que até a decisão mais simples se torne insuportável. Não é que você não reconheça a paz, é que você não confia nela. E em algum lugar profundo dentro de você, você não acredita que a merece. Dostoiévski entendia isso. Não como uma ideia abstrata, não como uma filosofia escrita à distância, mas como algo cru, vivido e inevitável. Ele via a mente humana não como uma máquina racional, mas como um campo de batalha onde a lógica perde mais vezes do que vence. Há um homem que ele imaginou, não um herói, nem mesmo um vilão, apenas um homem, que vive no subterrâneo, não fisicamente, mas psicologicamente. Um homem que sabe exatamente o que é bom para ele e recusa. Um homem que enxerga claramente o caminho para a paz e, deliberadamente, caminha na direção oposta. Não porque seja burro, mas porque é humano. Porque existe algo dentro dele e dentro de você que resiste a qualquer coisa simples demais, ordenada demais, previsível demais. Você não sabota a sua paz porque não a entende. Você a sabota, porque uma parte de você não a suporta. Olhe atentamente para a sua vida, e você começará a perceber um padrão. Você conhece alguém gentil. Essa pessoa escuta, não joga jogos, não cria drama, torna tudo fácil. E, de repente, algo parece errado. Não na superfície. Na superfície tudo é perfeito. Mas por baixo, existe um desconforto silencioso, uma inquietação, uma sensação estranha de que algo está faltando. Você diz a si mesmo, falta química. Mas o que você realmente quer dizer é, falta caos, sem incerteza, sem turbulência emocional, sem altos que parecem vício e baixos que parecem abstinência. E sem isso, você não se sente vivo. Então você se afasta. Ou pior, fica, mas cria o caos você mesmo. Analisa demais cada palavra. Questiona intenções. Inicia pequenos conflitos por nada. Testa, pressiona, provoca. Não de forma consciente, mas inevitável. Porque a paz parece vazia para você. E o caos parece significado. O homem do subterrâneo de Dostoiévski riria disso. Não com gentileza, mas com reconhecimento. Porque ele entendia que os seres humanos não querem realmente o que é bom para eles. Não de forma consistente, não de forma pura. Nós queremos algo mais complicado. Queremos sentir. Mesmo que o que sentimos nos destrua, especialmente se nos destrói. Você vê isso nos menores momentos. Você abre uma mensagem de alguém importante para você. É simples, calorosa, nada ameaçador.
Mas em vez de simplesmente aceitar, você relê. Procura significados ocultos. Imagina o que a pessoa realmente quis dizer. Cria uma história que não existia. E, de repente, sua mente dispara. Seu coração já não está mais calmo. E, de alguma forma, isso parece mais real. Porque a calma parece frágil, temporária, como algo que pode desaparecer a qualquer momento. Mas o caos é familiar, parece casa. Você não confia na paz porque ela não combina com a história que você vem contando a si mesmo sobre quem você é. Se você cresceu na imprevisibilidade, a calma parece artificial. Se já foi ferido, a estabilidade parece suspeita. Se passou anos acreditando que há algo de errado com você, a felicidade parece um erro prestes a ser corrigido. Então, você mesmo corrige. Você destrói antes que as coisas se estabilizem. Vai embora antes que te deixem. Pensa demais até que a clareza colapse em confusão. Você escolhe o caos, não porque gosta de sofrer, mas porque o sofrimento faz sentido para você. Ele se alinha às suas expectativas, confirma seus medos. E há algo profundamente sedutor em estar certo, mesmo quando você está certo sobre a sua própria infelicidade. O próprio Dostoiévski viveu essa contradição. Ele esteve diante de um pelotão de fuzilamento, acreditando que sua vida havia acabado. Sentiu a finalidade da morte, a clareza insuportável que surge quando tudo está prestes a terminar. E então, no último momento, foi poupado. Ganhou a vida novamente. Você pensaria que uma experiência assim faria alguém se agarrar à paz, à estabilidade, à simplicidade. Mas não foi o que aconteceu. Ele voltou à vida não com calma, mas com intensidade, com obsessão, com um conflito interno que nunca se resolveu de fato. Apostou dinheiro que não tinha. Entrou em ciclos de desespero e alívio. Escreveu com uma urgência que parecia menos criação e mais sobrevivência. Porque, depois que você vê o limite, a vida normal não parece suficiente. E talvez, à sua maneira mais silenciosa, você tenha sentido algo parecido. Não um pelotão de fuzilamento, talvez, mas momentos em que tudo poderia ter sido perdido. Momentos de intensidade emocional tão aguda que se gravaram na sua memória. E agora, qualquer coisa menos que isso parece sem graça. Então você recria. Em discussões, em relacionamentos, na sua própria mente. Você transforma pequenas incertezas em crises. Transforma decisões simples em dilemas existenciais. Amplifica tudo até que seu mundo interno tenha a mesma intensidade daqueles momentos que um dia te definiram. Porque a paz parece esquecimento. E você não quer esquecer, mesmo que lembrar doa. Existe uma parte de você que acredita que o sofrimento é prova de profundidade. Que se você não está lutando, questionando, em conflito, então não está realmente vivo. Esse é o paradoxo. Você não escolhe o caos porque odeia a paz. Você escolhe o caos porque a paz parece vazio. E o vazio é insuportável. Mas é aqui que fica mais sombrio. Porque se você seguir esse padrão longe o suficiente, começa a perceber algo ainda mais desconfortável. Você não apenas tolera o caos. Você precisa dele. Não de forma consciente. Não de um jeito que você admitiria em voz alta. Mas nos espaços silenciosos, nas decisões que ninguém vê, nos hábitos que você repete sem questionar, você continua alimentando isso. Fica acordado até tarde, sabendo que amanhã será mais difícil. Revisita conversas que te perturbaram, repetindo-as até perderem completamente o sentido. Afasta as pessoas e depois se pergunta por que se sente sozinho. Cria problemas onde não havia nenhum, só para sentir algo.
E quando tudo finalmente desmorona, quando o caos atinge o auge, quando tudo parece esmagador e doloroso, surge uma estranha sensação de alívio. Porque agora, seu mundo interno corresponde à sua realidade externa. Agora, o conflito faz sentido. Agora, você não precisa fingir que está tudo bem. O Homem do Subterrâneo de Dostoiévski sugeriu certa vez que os seres humanos agirão deliberadamente contra seus próprios interesses, só para provar que são livres, que não são máquinas, que não estão presos à lógica. E talvez seja isso que você está fazendo. Talvez o seu caos não seja apenas um erro. Talvez seja uma declaração. Uma insistência silenciosa, desesperada, de que você é mais do que um ser previsível e racional. Mas a liberdade, quando mal compreendida, se torna autodestruição. Porque se a única maneira de provar sua liberdade é se machucando, então você não é livre. Você está preso em um tipo diferente de prisão. Uma em que você é, ao mesmo tempo, o prisioneiro e o carcereiro. Você vê isso na forma como pensa. Você analisa tudo. Cada possibilidade, cada resultado, cada significado oculto. Acredita que, se pensar o suficiente, por tempo suficiente, profundamente o suficiente, encontrará clareza. Mas, em vez disso, encontra paralisia. Porque pensar demais não é uma busca pela verdade, é uma forma de evitá-la. A verdade costuma ser simples, dolorosamente simples. Mas a simplicidade exige ação, e agir é assustador. Então você permanece no pensamento, permanece no caos, porque enquanto está pensando, não precisa escolher. E enquanto não escolhe, não precisa enfrentar as consequências de estar errado. Mas existe uma camada ainda mais profunda nisso. Uma contradição mais intensa. Você quer controle, mas cria caos. Você quer estabilidade, mas evita consistência. Você quer paz, mas rejeita exatamente as condições que a tornam possível. Porque a paz exige algo com o qual você não está confortável. Responsabilidade. Não no sentido prático, mas no sentido existencial. Paz significa que não há mais ninguém para culpar. Nem o seu passado, nem outras pessoas, nem as circunstâncias. Apenas você. E isso é insuportável. Porque se você é responsável pela sua paz, então também é responsável pelo seu caos. E essa percepção corta mais fundo do que qualquer problema externo jamais poderia. Então você evita. Complica tudo. Cria narrativas que justificam seus padrões. Conta histórias para si mesmo sobre por que as coisas são como são. Mas por baixo de tudo isso, existe uma consciência silenciosa. Você sabe, sempre soube, que muitas das tempestades da sua vida começaram com você. Não porque você está quebrado, mas porque você é humano no sentido mais desconfortável. Um ser capaz de enxergar o que é bom e escolher contra isso. Não por ignorância, mas por algo mais sombrio, mais complexo. Algo que não pode ser resolvido com respostas simples ou conselhos reconfortantes. Porque isso não é um problema para ser consertado, é uma contradição para ser enfrentada. Você é atraído pelo que te machuca, resiste ao que te cura. Anseia por paz, mas teme o que ela vai revelar. E talvez essa seja a verdadeira razão pela qual você escolhe o caos. Porque o caos te dá algo contra o que lutar. E sem algo contra o que lutar, você teria que ficar consigo mesmo. Sem distração, sem conflito, sem ruído. Apenas você. E o que quer que reste quando tudo o resto desaparece? Esse silêncio. Essa quietude. É isso que você está realmente evitando. Não a paz em si, mas o que a paz expõe. Porque na paz, não há onde se esconder. Sem desculpas,
sem forças externas para culpar. Apenas a presença silenciosa, inegável, dos seus próprios pensamentos. E a pergunta que você vem evitando o tempo todo: se tudo estivesse realmente calmo, se nada estivesse errado, se a sua vida finalmente se tornasse exatamente o que você diz que quer, você saberia quem você é? Ou sentiria o impulso de destruir tudo? E se esse impulso ainda estiver aí, então o caos que você continua escolhendo nunca esteve fora de você. Ele sempre esteve dentro de você.